Lula, o vira-lata. A grande vaia é 1000 vezes mais forte, mais poderosa, mais nobre do que a grande apoteose. Os admiradores corrompem. Nelson Rodrigues. Era uma vez um vira-lata chamado Lula. Ele vivia catando o resto de comida nos lixos, sempre alimentando um forte rancor dos cachorros que levavam uma vida mais confortável. Seu sonho era estar lá, vivendo como aqueles cães snobs. Um dia esses cachorros metidos ainda terão que se curvar diante de mim, ele sonhava. De bobo, Lula não tinha nada. E logo ele percebeu que poderia atingir sua meta usando a quantidade de vira-latas a seu favor. Alguns cães ricos e conhecidos como intelectuais, sob um estranho sentimento de culpa, apenas por terem nascido mais favorecidos, encontraram em Lula a chance de se redimir de todos esses pecados. Foi uma simbiose perfeita. Enquanto os cães intelectuais pregavam que somente o cão-peão Lula poderia fazer a tão esperada justiça social, o próprio Lula ia disseminando ódio aos mais ricos entre seus colegas vira-latas. Todos os males do mundo eram culpa desses ricos. Se os vira-latas tinham que procurar resto de comida nos lixos, era porque os ricos tinham comida boa todo dia. O ressentimento, somado à ignorância, era o grande aliado de Lula. Por outro lado, sua retórica conquistou tantos adeptos que os cães mais ricos se viram na necessidade de contemporizar. Eles tentaram atrair Lula para seu lado, o que não foi muito difícil. Afinal, Lula sempre gostara da Dolce Vita dos mais ricos. Bastava oferecer algumas regalias que Lula seria seduzido facilmente. Ele não teria remorso algum em usar seus seguidores como massa de manobra. Afinal, as bravatas eram apenas um meio para chegar ao poder. Mas os cachorros mais ricos subestimaram a sede de poder do vira-lata Lula. Ele queria mais que migalhas. Agora que tinha a mão, queria o braço todo. E sabia do poder que tinha com o domínio de todos os vira-latas. Restava apenas conquistar os cachorros da classe média, o que foi feito com a ajuda de um marqueteiro, que mudou a embalagem de Lula. Corte no pelo, unhas aparadas, latido mais manso, e o poder estava em suas patas. Uma vez no cargo máximo da política dos cães, todo o ressentimento de antes veio à tona, e o vira-lata quis viver como os reis que invejava. Tecidos importados do Egito, carros oficiais para bichos de estimação, tudo que um rei tem direito e mais um pouco. A República do Vira-Lata custaria mais caro para os pagadores de impostos do que muita monarquia de país rico. Era preciso recuperar o tempo perdido na miséria, e tinham muitos camaradas vira-latas para alimentar. Só que isso não foi suficiente. A vaidade de Lula parecia mesmo infinita. Restava uma conquista especial: a adulação dos realmente poderosos, os cães que dominavam o baralho mundial. Esses sempre foram usados por Lula como bodes expiatórios para tudo. Um dramaturgo chegou a cunhar o termo complexo de vira-lata, justamente porque esses cachorros sempre estavam desmerecendo tudo que era proveniente de sua terra, enquanto mantinham uma secreta admiração pelo que vinha de fora. Era uma mistura freudiana de amor e ódio, onde o tio Sam assume a figura do pai que deve ser morto para libertar seus filhos. Os vira-latas sempre babaram de raiva dos cães estadunidenses, mas no fundo desejavam ser como eles, ter tudo o que eles tinham. Bastava um elogio do líder desses cães para que os vira-latas se derretessem em vaidade. E foi nessa hora que surgiu em cena um tal de Obama, poderoso líder dos cães mais ricos do planeta. Em um evento global, reunindo os poderosos governantes do mundo, Obama fez um elogio público ao vira-lata Lula, que ficou mais feliz que pinto no lixo. O rabo não parava de abanar e a euforia era nítida demais para ser contida. O afago surtiu seu efeito. Um simples elogio e o seu efeito foi mais poderoso que qualquer entorpecente. Nunca antes na história desse país, repetiam os seguidores de Lula, ignorando que um ex-líder americano fizera um elogio por escrito em sua autobiografia ao ex-líder dos vira-latas. Mas quem vai estragar o prazer dos vira-latas? Trata-se de um momento único para eles. O regozijo é total. Nota-se que muito pouco é suficiente, de fato, para agradar um cão muito vaidoso. Basta que o mais poderoso cão do mundo, cujo cargo antes fora alvo de infindáveis ataques por parte dos vira-latas, faça um único elogio. Diga: esse é meu cãozinho. Depois disso, qualquer comando será obedecido. Obama pode jogar um osso e gritar: Lula, pega! E o complexo de vira-lata garantirá um resultado extraordinário.
Afinal, como disse Norman Vincent, o mal de quase todos nós é que preferirmos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. Isso é verdade em dobro quando se trata de um vira-lata extremamente recalcado e vaidoso. Observação. O filósofo Adam Smith, em Teoria dos Sentimentos Morais, tinha algo importante a dizer sobre isso tudo. Nas cortes de príncipes, nos salões dos grandes, onde sucessos e privilégios dependem não de estima de inteligentes e bem informados iguais, mas do favor fantasioso e tolo de presunçosos e arrogantes superiores e ignorantes, a adulação e falsidade muito frequentemente prevalecem sobre mérito e habilidades. Em tais círculos sociais, as habilidades em agradar são mais consideradas do que as habilidades em servir.